Você sabe o que acontece com o seu sangue enquanto você dorme? Enquanto você está deitado, tranquilo, achando que o corpo está descansando, o seu fígado está acordado, trabalhando, fabricando glicose e jogando ela direto na corrente sanguínea. É por isso que tanta gente acorda de manhã com o açúcar mais alto do que quando foi dormir. É por isso que a glicose em jejum insiste em não baixar, mesmo quando a alimentação está razoável, mesmo quando o remédio está sendo tomado direitinho. E é por isso que o que você faz nas últimas horas antes de dormir pode ser mais importante do que qualquer coisa que você faça durante o dia. Mas tem uma coisa que a maioria das pessoas nunca considerou fazer à noite. Uma bebida simples, barata, que você provavelmente tem em casa agora mesmo, que quando tomada no momento certo, no jeito certo, age diretamente sobre esse processo noturno e pode fazer a glicose em jejum cair de forma consistente já nos primeiros dias. E eu não tô falando de chá de erva ou de suco verde. Tô falando de algo que a ciência testou, mediu e publicou em revistas médicas de alto impacto. E quando você entender o mecanismo, vai entender por que o horário faz toda a diferença. Mas antes de eu te revelar o que é, você precisa entender um fenômeno que acontece com a maioria das pessoas acima dos 60 anos e que quase nenhum médico tem tempo de explicar na consulta. Porque sem entender isso, você vai achar que a bebida é só mais uma dica da internet. Com esse entendimento, você vai perceber que isso é ciência de verdade, aplicada do jeito certo, na hora certa. Eu sou a doutora Ivone Cardoso, e se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, se inscreve no canal e clica no joinha. E agora presta atenção, porque o que eu vou explicar muda completamente a forma como você vai pensar sobre o seu açúcar em jejum. O seu corpo tem um relógio interno, um ritmo biológico que regula hormônios, temperatura, metabolismo, tudo em ciclos de aproximadamente 24 horas. E parte desse ciclo envolve um processo chamado gliconeogênese hepática. Nome complicado, conceito simples. Entre 2 e 6 da manhã, o fígado começa a produzir glicose por conta própria. Ele pega aminoácidos, lactato, glicerol, substâncias que circulam no sangue e fabrica glicose nova. Por quê? Porque o corpo está se preparando para o momento em que você vai acordar. É uma resposta evolutiva. Seu organismo quer ter energia disponível quando você abrir os olhos e precisar se levantar, se movimentar, caçar alimento, no caso dos nossos ancestrais. O problema é que, nos dias de hoje, especialmente depois dos 60 anos, especialmente em quem tem resistência à insulina ou diabetes tipo 2, esse processo fica desregulado. O fígado produz glicose demais. E a insulina, que deveria segurar essa produção durante a madrugada, não consegue fazer o trabalho direito porque a sensibilidade está comprometida. Resultado? Você acorda com o açúcar alto. Não porque comeu alguma coisa errada de manhã, não porque o remédio parou de funcionar, mas porque o fígado trabalhou horas demais enquanto você dormia. Isso tem um nome técnico, fenômeno do amanhecer, e ele afeta uma proporção enorme das pessoas com diabetes, tipo 2 e pré-diabetes. E é exatamente aqui que entra a bebida que eu quero te mostrar hoje. Porque existe uma substância que, quando consumida na janela certa, antes de dormir, age diretamente sobre esse processo hepático noturno. Ela reduz a sinalização que ativa a produção excessiva de glicose pelo fígado. Ela melhora a sensibilidade à insulina nas horas críticas e o efeito aparece na glicose em jejum da manhã seguinte. Mas eu ainda não te disse o que é. Daqui a pouco eu te conto. Antes, preciso te mostrar por que a hora que você consome faz toda a diferença entre funcionar e não funcionar. Pensa assim. Se você toma essa bebida de manhã, o pico de ação dela acontece durante o dia, quando você está comendo, se movimentando, quando o corpo já tem outros mecanismos ajudando a controlar o açúcar. O efeito existe, mas não é onde você mais precisa. Agora, quando você toma essa bebida à noite, o pico de ação dela acontece exatamente durante a madrugada, quando o fígado está mais ativo na produção de glicose, quando a sensibilidade à insulina está no ponto mais crítico, quando não tem nenhum outro mecanismo externo ajudando. É como escolher o momento certo para irrigar uma plantação. A mesma quantidade de água, aplicada no momento certo, faz muito mais diferença do que jogada aleatoriamente ao longo do dia. E a ciência confirma isso. Um estudo publicado no Diabetes Care, uma das revistas mais respeitadas da medicina metabólica, acompanhou pacientes com diabetes tipo 2 e testou especificamente o efeito de consumir essa bebida antes de dormir. Os pesquisadores mediram a glicose em jejum na manhã seguinte e compararam com o grupo que não consumiu.
A diferença foi estatisticamente significativa. A glicose em jejum do grupo que tomou à noite foi consistentemente mais baixa. Não marginalmente mais baixa. Significativamente mais baixa. Isso não é teoria. Isso é dado clínico. E existe mais. Uma meta-análise publicada na Frontiers in Nutrition analisou múltiplos estudos controlados e confirmou que o consumo regular dessa bebida reduz não só a glicose em jejum, como também a hemoglobina glicada, que é o marcador de controle do açúcar, nos últimos 3 meses, e o índice OMA-E, que mede a resistência à insulina. São 3 marcadores diferentes, todos melhorando. E a maioria dos estudos usou doses modestas, que custam centavos por dia. Mas antes de eu te falar o que é e como usar, eu preciso te fazer uma pergunta. Você já reparou que o seu açúcar em jejum de manhã às vezes está mais alto do que antes de dormir? Isso já aconteceu com você? Se aconteceu, isso é exatamente o fenômeno que eu acabei de descrever. E se isso acontece com você regularmente, o que eu vou te mostrar agora é especialmente relevante. Porque enquanto isso acontece, cada manhã com açúcar alto é uma manhã em que os vasos sanguíneos, os nervos, os rins e os olhos foram expostos a uma concentração de glicose que faz dano silencioso e acumulativo. Não tem sintoma imediato, não dói, mas o dano está acontecendo. E a boa notícia é que existe algo simples que você pode fazer antes de dormir hoje à noite para interferir nesse processo. Deixa eu te contar sobre o seu Geraldo. 68 anos, Belo Horizonte, diabetes tipo 2 há 7 anos. Tomava metformina, fazia dieta razoável, caminhava 3 vezes por semana. A glicose durante o dia ficava aceitável, entre 140 e 160 depois das refeições. Mas a glicose em jejum de manhã insistia em aparecer entre 155 e 170. O endocrinologista estava considerando ajustar a medicação. O seu Geraldo era do tipo que pesquisava, lia, perguntava. Ele chegou ao consultório com uma pergunta específica. Tinha visto algo sobre tomar uma bebida antes de dormir para baixar o jejum. Queria saber se era verdade ou papo de internet. O médico conhecia a literatura. Orientou a tentar por 4 semanas, monitorando a glicose todos os dias. Na primeira semana, a glicose em jejum variou entre 148 e 162, ainda alta, mas a média havia começado a ceder. Na segunda semana, a média caiu para 141. Na terceira, 133. Na quarta semana, 5 dos 7 dias apareceram abaixo de 130. Ele me contou depois, com um sorriso no rosto. 40 anos trabalhando, nunca imaginei que o que eu tomava antes de dormir ia mudar o meu exame de amanhã de manhã. O segundo medicamento não foi prescrito naquele momento. O médico decidiu esperar mais 2 consultas para avaliar a evolução. Agora, qual é essa bebida? Eu sei que você está esperando essa resposta desde o começo. É vinagre de maçã. Isso mesmo. Vinagre de maçã, orgânico não filtrado com a mãe do vinagre, aquela névoa turva que fica no fundo da garrafa. Uma colher de sopa, 15 mililitros, diluída num copo grande de água, tomada de 20 a 30 minutos antes de dormir. Simples assim. Barato assim. Disponível em qualquer supermercado do Brasil por menos de R$ 10 a garrafa. E o componente responsável pelos benefícios tem nome: ácido acético. É ele que age sobre o fígado durante a madrugada. É ele que sinaliza para reduzir a produção excessiva de glicose. É ele que melhora a sensibilidade dos receptores à insulina nas horas críticas. E o vinagre de maçã tem a maior concentração de ácido acético entre todas as bebidas fermentadas comuns disponíveis no mercado. Mas espera, você pode estar pensando: se vinagre de maçã é tão bom, por que o meu médico nunca me falou isso? É uma pergunta justa. E a resposta não é que o médico escondeu a informação. A resposta é que consultas têm tempo limitado, que a formação médica foca em farmacologia e que estudos sobre alimentos funcionais muitas vezes ficam em revistas especializadas que nem todos os clínicos acompanham regularmente. Isso não é crítica, é realidade do sistema de saúde. E é exatamente por isso que esse tipo de conteúdo existe. Para levar até você informação que tem base científica e que o seu médico pode confirmar quando você levar na próxima consulta. E por falar em base científica, vamos falar dos mecanismos. Porque o vinagre de maçã não age de uma forma só sobre a glicose. Ele age de pelo menos 5 formas simultâneas. E todas elas são relevantes quando o assunto é o açúcar em jejum de manhã.
O primeiro mecanismo é a inibição da gliconeogênese hepática. Estudos em modelos animais e dados clínicos em humanos confirmam que o ácido acético suprime o processo pelo qual o fígado fabrica glicose nova a partir de outras moléculas. Quando você toma o vinagre antes de dormir, o ácido acético circula durante a madrugada e age diretamente sobre esse processo. Menos glicose fabricada pelo fígado, menos açúcar no sangue de manhã. É direto assim. Não tem mistério. O segundo mecanismo é a melhora da sensibilidade à insulina. O estudo da Universidade Estadual do Arizona, publicado no Diabetes Care, mostrou que o vinagre de maçã melhorou a sensibilidade à insulina em 34% em participantes com resistência à insulina e em 19% em diabéticos tipo 2. Isso significa que a insulina que o pâncreas libera funciona melhor. As células respondem mais ao sinal. Menos insulina é necessária para o mesmo resultado. E quando isso acontece durante a madrugada, o fígado recebe o freio hormonal que precisa para não exagerar na produção de glicose. Daqui a pouco vou te explicar exatamente a dose ideal, o tipo certo de vinagre, as combinações que potencializam o efeito e os erros que a maioria das pessoas comete que fazem o resultado não aparecer. Mas antes disso, você precisa entender o terceiro mecanismo que é o mais surpreendente. E é aqui que a maioria erra. Porque as pessoas tomam o vinagre do jeito errado, na concentração errada, com o produto errado, e depois dizem que não funcionou. E aí descartam uma ferramenta que poderia estar ajudando o corpo delas toda noite enquanto dormem. O terceiro mecanismo é o retardo do esvaziamento gástrico. Quando você come alguma coisa antes de dormir, mesmo um lanchinho pequeno, o ácido acético do vinagre retarda a velocidade com que o estômago processa e libera o alimento para o intestino. Isso significa absorção mais lenta de carboidratos, pico glicêmico menor, carga menor sobre o pâncreas e o fígado durante a noite. Um estudo da Universidade de Lund, na Suécia, publicado no European Journal of Clinical Nutrition, demonstrou que o consumo de vinagre junto com uma refeição reduziu o índice glicêmico da refeição de 100 para 64, uma redução de 36% no pico de glicose. Com vinagre. O quarto mecanismo é a inibição de enzimas digestivas. O ácido acético inibe a atividade de disacaridases no intestino delgado, que são as enzimas que quebram açúcares complexos em glicose simples. Quando essas enzimas trabalham mais devagar, menos glicose é absorvida por vez. O pico é menor, a demanda sobre o pâncreas cai. Esse é o mesmo mecanismo de alguns medicamentos usados no tratamento do diabetes, só que de forma mais suave e natural. E o quinto mecanismo é a captação muscular de glicose. Pesquisas mostram que o ácido acético estimula os músculos a captarem mais glicose da corrente sanguínea e armazená-la como glicogênio, que é a forma de energia de reserva do músculo. Isso funciona como abrir mais válvulas de drenagem numa piscina que está enchendo. Mais glicose vai para o músculo, menos fica circulando no sangue. E esse processo pode acontecer durante a noite, especialmente em pessoas que mantêm uma massa muscular razoável. 5 mecanismos. Todos comprovados, todos relevantes, todos acontecendo ao mesmo tempo quando você toma o vinagre de maçã no momento certo. Mas agora você precisa saber de algo que pouquíssimas pessoas sabem sobre o tipo de vinagre de maçã, porque não é qualquer frasco com essa etiqueta que vai fazer diferença. Existe uma diferença enorme entre o vinagre de maçã filtrado, cristalino, barato, que fica na prateleira comum do supermercado, e o vinagre de maçã orgânico não filtrado, com a mãe do vinagre. A mãe do vinagre é aquela nuvem turva que fica no fundo da garrafa. Parece sujeira, mas é exatamente o contrário. São colônias de bactérias probióticas, enzimas e compostos bioativos, incluindo polifenóis como catequina, ácido ferúlico, ácido cafeico e ácido gálico. Todos esses compostos têm propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e moduladoras do metabolismo. Quando o vinagre é filtrado e pasteurizado para ficar cristalino e bonito, boa parte desses compostos é destruída. O produto que sobra tem ácido acético, mas perde muito da complexidade biológica que torna o vinagre de maçã não filtrado tão eficaz. Então, quando for comprar, procure no rótulo: orgânico, não filtrado, não pasteurizado, com a mãe do vinagre. Agite a garrafa antes de usar para distribuir a mãe. E guarde em lugar fresco, fora da luz direta. E agora, a parte que eu precisava chegar: o guia exato de como usar. Mas antes de eu te passar o protocolo completo,
Eu quero te falar de algo que pode estar sabotando o seu controle glicêmico, mesmo quando você faz tudo certo. E isso tem a ver com o que você coloca no prato na última refeição do dia. Porque o vinagre de maçã à noite potencializa muito mais os resultados quando ele é combinado com uma estratégia alimentar para o jantar. E essa combinação específica, quando feita de forma sistemática, pode mudar o padrão da sua glicose em jejum de forma consistente. Se você quiser um guia completo com tudo isso organizado de forma prática e segura, inclusive com orientações sobre alimentação noturna, frequência de uso e como monitorar os resultados, o guia completo para controlar o diabetes. Depois dos 60 sem errar na alimentação, está disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Ele foi pensado exatamente para quem quer fazer isso com segurança e sem confusão. Mas agora o protocolo. Dose: 15 mililitros de vinagre de maçã orgânico não filtrado. Isso equivale exatamente a uma colher de sopa. Diluição: misture os 15 mililitros em um copo de água de no mínimo 200 mililitros. Nunca tome puro. Puro, o ácido pode irritar o esôfago, agredir o esmalte dos dentes e causar queimação. Sempre diluído, sempre. Momento: de 20 a 30 minutos antes de dormir. Não na hora de deitar. Dê esse intervalo para o corpo começar a absorver antes de você ficar deitado. Proteção dental: beba com canudo para minimizar o contato do ácido com os dentes. Após beber, enxague a boca com água pura. Espere pelo menos 30 minutos antes de escovar os dentes. O ácido amolece temporariamente o esmalte e escovar nesse momento causa erosão. Combinação potencializadora: adicione uma rodela fina de gengibre fresco ao copo. O gengibre tem compostos chamados gingeróis, que têm ação independente sobre a sensibilidade à insulina. A combinação potencializa o efeito e ajuda a mascarar o sabor forte do vinagre. Consistência: os estudos clínicos que mostraram reduções significativas na glicose em jejum usaram o protocolo por períodos de 4 a 8 semanas. Uma semana não é suficiente para avaliar. Dê ao seu corpo pelo menos 4 semanas de uso consistente antes de julgar o resultado. E agora as precauções, que são tão importantes quanto o protocolo, porque o vinagre de maçã tem contraindicações reais e ignorá-las pode causar dano. Se você usa insulina ou medicamentos que estimulam a secreção de insulina, como sulfonilureias, o vinagre pode potencializar o efeito hipoglicemiante e causar hipoglicemia, que é o açúcar baixo demais. Isso é sério. Antes de começar, informe o seu médico e monitore a glicose com mais frequência nas primeiras semanas. Se você sente tonteira, fraqueza, suor frio ou palpitação após tomar, meça a glicose imediatamente. Se você tem gastroparesia diabética, que é o esvaziamento gástrico lentificado causado pelo próprio diabetes, o vinagre pode piorar o quadro. O mecanismo que é benéfico para a maioria, retardar ainda mais o esvaziamento do estômago, se torna prejudicial em quem já tem esse problema. Se você tem queixas de estômago que demora a esvaziar, plenitude pós-prandial prolongada, náusea após refeições, converse com o médico antes de usar. Se você tem gastrite ativa, úlcera ou refluxo gastroesofágico, comece com uma dose menor, apenas 5 mililitros diluídos em bastante água, e avalie a tolerância. Aumente gradualmente se não houver desconforto. O ácido pode agravar inflamações já existentes no trato gastrointestinal. E se você toma medicamentos para a pressão alta, saiba que o vinagre pode ter efeito hipotensor leve. Combinado com antihipertensivos, pode potencializar a queda de pressão. Monitore e informe o médico. Agora tem algo que eu preciso dizer com toda a clareza, porque a honestidade é mais importante do que qualquer promessa de resultado. O vinagre de maçã não cura diabetes. Nenhum alimento cura diabetes tipo 2. O diabetes é uma condição crônica complexa, com componente genético, metabólico e inflamatório, que exige acompanhamento médico, medicação quando prescrita, alimentação equilibrada e atividade física regular. O que o vinagre de maçã faz é reduzir a sobrecarga sobre o pâncreas e o fígado. Ao diminuir a produção hepática excessiva de glicose durante a madrugada, ao melhorar a sensibilidade à insulina, ao retardar a absorção de carboidratos, ele permite que os sistemas do seu corpo funcionem com menos esforço. Isso tem valor clínico real. Os estudos mostram isso. Mas é um complemento, não um substituto. Nunca pare ou altere nenhum medicamento sem orientação do seu médico.
Leve essa informação na sua próxima consulta. Mostre os estudos. Pergunte se faz sentido no seu caso específico. E tem mais uma coisa. Por que os 3 dias do título? Porque os dados clínicos mostram que em pessoas com resistência à insulina e diabetes tipo 2, é possível observar redução na glicose em jejum já nas primeiras 72 horas de uso consistente. Não para todo mundo, não na mesma magnitude, mas o efeito no metabolismo noturno começa a se expressar rapidamente porque ele age sobre um processo que acontece todas as noites. Não é milagre, é fisiologia. É o ácido acético chegando ao fígado nas horas certas e sinalizando para ele trabalhar de forma mais equilibrada. E quando isso acontece, o número que aparece no glicosímetro de manhã começa a ser diferente. Existe uma diferença entre saber que algo pode ajudar e realmente fazer a mudança. Entre ler sobre o fenômeno do amanhecer e agir sobre ele. Entre deixar o açúcar alto de manhã como um fato inevitável e perceber que existe algo simples, barato e comprovado que você pode tomar antes de dormir hoje à noite. A sua glicose em jejum de amanhã de manhã pode ser diferente da de ontem. Não porque um milagre aconteceu, mas porque você deu ao seu fígado uma sinalização diferente durante a madrugada. Uma colher de sopa de vinagre de maçã, num copo de água, com um canudo, 25 minutos antes de dormir. O pâncreas, o fígado e os vasos sanguíneos vão agradecer silenciosamente enquanto você dorme. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilha com alguém que acorda todo dia olhando para o glicosímetro com aquela sensação de derrota. Com alguém que toma o remédio direitinho, mas o jejum não cede. Às vezes uma informação certa, na hora certa, muda o jogo inteiro. E se você quer continuar recebendo conteúdos assim, baseados em ciência, pensados para quem tem mais de 60 anos e merece informação de qualidade, se inscreve no canal agora. Toda semana tem algo novo que pode fazer diferença na sua saúde, no controle do açúcar, na proteção do coração, na qualidade do sono, na disposição do dia a dia. Você chegou até aqui porque se importa com a sua saúde. E isso já é mais do que a maioria faz. Continue assim.